Oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá, esse é cheio de opiniões. O vídeo de hoje é Pérola aos Porcos. E aí, aqui, como vocês sabem, eu troco vivências e experiências minhas para agregar vocês de alguma forma. Talvez algo que vocês não tenham vendo, ou algo que vocês passaram, algo que vocês venham a passar, tá bom? Então, meu nome é Andressa, esse é o canal Ser Íntegro. A gente aqui fala sobre autoconhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, alguns anos, vinha muito a frase de... Gente, essa daqui é a Rubi, tá? Ai, que linda, minha pequena. Há muitos anos atrás, veio a frase de uma música do Racionais, que eu gosto bastante. Eu gosto do Racionais em tudo. Mas veio uma frase do... Não joga pérola aos porcos, irmão, joga lavagem. E aí eu fiquei pensando, mas veio muitas vezes repetidamente na minha mente, uma fase da minha vida. E eu comecei a ouvir aquela frase na minha mente martelando, sabe? E aí eu fiquei me questionando, será que eu entendi o que essa frase significa na minha vida? Porque às vezes tem muitas analogias na nossa vida, no nosso cotidiano. Gente, eu tô olhando pra cá porque os gatinhos estão todos aqui. Então tem uma ali, outra aqui, tá bom? E como eu tô no celular e eu invento um modo aqui pra poder gravar pra vocês, tenho medo deles pularem e derrubar, né? Porque eu tô aqui no meu quarto. Pra quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu vou ficar gravando no quarto e vai ficar balançando um pouco. Porque ainda não tenho nenhuma estrutura pra isso. Pra gravar, mas a gente dá um jeito. Aí eu fico com medo deles pular em cima da cama e derrubar o celular, porque tá tudo uma gambiarra aqui. Por isso que eu tô olhando pra ver se eles não pulam e não derrubam o celular no chão. Senão aí realmente vocês vão ficar sem vídeo. Vamos lá. Eu comecei a observar e analisar o que aquela música significava pra mim. Porque às vezes essas analogias vêm pra gente, mas não vem explicando como que ela entra na nossa vida, né? Como, o que significa cada palavra, cada coisa no nosso cotidiano, né? Por isso que quando eu venho com os vídeos de analogia, eu falo analogia e eu explico detalhadamente o que aquela analogia queria mostrar, queria explicar e o que queria passar de entendimento pra gente, pra mim e pra vocês, no caso, né? Então, quando veio essa frase, eu comecei a analisar mais as minhas coisas, mais a minha vida, as pessoas ao meu redor e perceber se eu realmente estava dando pérola aos porcos. E aqui entra um ponto-chave, que às vezes a gente nem sabe o que são as pérolas e a gente nem sabe quais são as nossas pérolas, né? Que eu vim aqui uma pérolazinha aqui. Às vezes a gente não sabe quais são as nossas pérolas, então preciso primeiro me observar para saber o que são essas pérolas, para depois observar o que são os porcos, para depois eu observar qual seria a lavagem que eu deveria dar a esses porcos, entendeu? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então eu comecei a analisar assim, a perceber que muitas pessoas vinham pra mim pra conversar, né? Então eu sempre estava disponível pra conversa e tal. E muitas delas me faziam, eu falava, né? Me faziam de lata de lixo. Como assim lata de lixo? Elas vinham com os problemas delas, emocionais, mentais, frustrações, e vinham conversar comigo. Então vinha assim, ó, liberava, a pessoa saia com o sorriso de ponta a ponta. É cristal. Vocês viram que balançou, né? Porque a cristal pulou aqui. Eu vou ficar segurando aqui pra não cair, gente, que ela tá aqui. Mas se acostume, meus amores, porque é o que tá tendo. Não faz isso. Comecei a perceber isso, que elas vinham, liberavam o lixo mental, os lixos mentais e emocionais delas. E às vezes saíam com respostas, às vezes só saíam leves, porque elas só queriam sair leves, elas não queriam resposta, elas só queriam falar, né? Então vai muito, acho que agora foi, vai muito da pessoa, né? No dia, naquele momento, enfim. Mas vinham, descartavam e iam embora leve, feliz, disposta a passar por aquilo de novo ou não. Aí depende muito da pessoa que vinha falar. É igual eu falei pra vocês, às vezes ela queria só desabafar e às vezes ela queria realmente ampliar a visão dela de mundo pra saber o que ela podia fazer naquela situação.
E eu não percebia que isso era uma pérola minha, né? De ouvir, de estar atenta, de estar presente ali para ouvir a pessoa. Às vezes no momento que ela queria, né? Que tem muito disso. Porque hoje em dia é difícil você ter uma pessoa que te escuta atentamente. Ou que vai te dar um conselho que realmente vai te ampliar a visão. Que não vai te colocar no vitimismo, entendeu? É mais ou menos isso. E eu não percebia que isso era uma pérola minha, né? O fato de ouvir, o fato de estar atenta, o fato de estar presente ali para a pessoa, para ouvir o que ela tem a dizer, para às vezes dar um direcionamento que ela não tá conseguindo enxergar, para ampliar a visão dela. Assim como também de eu me importar de, tipo assim, às vezes eu tô fazendo alguma coisa minha, pra mim, não mexer no microfone não, né? E às vezes eu parar o que eu tô fazendo pra te atender, pra te ouvir, porque eu sabia que naquele momento você precisava de uma ajuda. Então é companheirismo. Às vezes você tem essa pérola do companheirismo, mas você tá dando aos porcos, né? Você tá simplesmente deixando a pessoa massacrar, né? Porque às vezes a pessoa não é companheira com você. Às vezes você é comprometida com a pessoa, vamos supor. Eu tô falando pérolas minhas aqui, tá? Pra vocês começarem a se encaixar e ver quais são os de vocês. Mas às vezes vocês já sabem. É que eu tinha dificuldade de ver as minhas. Às vezes você é comprometida com a pessoa, mas a pessoa não é comprometida com você. Então, um exemplo que é meu, porém eu já ensino pro Nicolas, né? Nicolas tá indo pra escola, a professora tá lá, é a obrigação dela de estar lá e passar aula, enfim. Mas a professora também, para estar ali, ela depende dos alunos. Então, ela está comprometida com os alunos precisam estar comprometidas com ela. Então, um dia, eu tô amarrando aqui o negócio, tá? Mas eu tô falando. Então, o dia que ele não pode ir, eu falo, Nicolas, porque a gente não entra na escola, a gente só entra para buscar na saída, né? Nicolas, avisa a professora que você não vai por esse motivo. Porque aí ela não fica te esperando, entendeu? Então, eu ser comprometida ao nível de já ensinar para o meu filho a ser comprometido com as coisas e com as pessoas ao redor dele, né? Se você marca com uma pessoa de chegar a tal horário, vamos supor que você marcou com a pessoa às 7 horas. Você chegou lá às 7 horas, mas aí a pessoa das 7h30 nada, 7h40 nada, 7h45, 8 horas. Você vai ficar esperando essa pessoa até que horas, sabe? Então ela não tá comprometida com você, entendeu? Então é mais ou menos isso. Às vezes você tá comprometida, mas a pessoa não tá comprometida. Às vezes você é companheira, mas a outra pessoa não é companheira. É que tá piricando já meu nariz. Às vezes você é atenciosa, mas a outra pessoa não é atenciosa. Então é você primeiro identificar quais são as suas pérolas e quais são os porcos. Os porcos aqui, no sentido, pode ser pessoas que não valorizam ou que não têm aquela retribuição no sentido de talvez ela não é, ela não seja companheira. Isso não quer dizer que eu não tenha que ser, entendeu? O que é do outro, o que é meu, entendeu? Então, tipo assim, eu posso ser companheira, mas se ela não é companheira, o problema não é meu. A questão é dela, com ela, pra ela. Eu não vou deixar de ser o que eu sou só porque ela não é aquilo que eu sou, entendeu? E aí eu tenho que só mudar de ambiente. Então, se eu tô num ambiente que a pessoa que eu me relaciono não é companheira comigo, eu não vou deixar de ser companheira porque ela não é companheira. Eu mudo de pessoa. Eu mudo de ambiente. É pelo, gente. É pelo e pelo e mais pelo. Então, eu mudo de ambiente, de pessoa, de situação. Eu não deixo de ser quem eu sou pra caber naquele lugar, pra servir aquela pessoa. É aquele diminuir pra caber, entenderam? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo, pelo amor de Deus. Então, é identificar os porcos no sentido assim, primeiro eu identifico quais são as minhas pérolas e quais são os porcos. Quais são as situações, quais são as pessoas, quais são os ambientes que eu tô me diminuindo pra caber. Então, vamos supor que eu sou uma boa ouvinte. Mas no momento que eu preciso que aquela pessoa me ouça, ela não me ouve. Então, aquela pessoa não é uma boa ouvinte. Mas pode ser que seja uma pessoa boa pra comunicar, como fala, pra dar bons conselhos, sabe? Mas como que uma pessoa vai dar bons conselhos se ela não ouve? Entendeu? Então, você precisa saber quais são suas pérolas, quais são as pérolas dos outros.
Quais são... Porque às vezes a gente mesmo é o porco da história, né? Vamos supor que aquela pessoa quer ouvir e você não quer ouvir, né? Aquela pessoa quer falar, perdão, meus amores. Aquela pessoa quer falar e você não quer ouvir. Ou você quer falar e aquela pessoa não quer ouvir, entendeu? Então, nós não somos santinhos, nós não somos maravilhosos. Somos a algum nível sempre imaturos, né? Sempre estamos em evolução, em crescimento. E é admitir as minhas pérolas e admitir as pérolas do outro. Admitir que às vezes eu sou um porco. E às vezes admitir também que o outro é. E entender qual é a lavagem nesse sentido, no sentido assim, qual é a lavagem que eu vou dar a esse porco? Então eu não vou deixar de ser companheira porque essa pessoa não é companheira, eu mudo o ambiente. Então o que eu estou fazendo aqui com essa lavagem? Que isso é uma lavagem, mudar um ambiente é uma lavagem. Você está dando o porco que ele merece, que é a lavagem dele. Qual é a lavagem? Você se retira dele, você se retira do ambiente, você não fica ofertando aquilo que o outro não tá dando valor. Porque às vezes o que o outro tá te dando é o 100% que ele consegue te dar. Só que não necessariamente é o que você merece, ou que você acha que você merece. Então, entendendo? Então, às vezes, aquela pessoa ela consegue te ouvir por 5 minutos, um exemplo. Às vezes é o máximo que ela consegue te dar. Mas às vezes você precisa de 7 minutos, entendeu? Então, essa pessoa já não é pra você. Esse ambiente não é pra você, então você se retira. Você dá uma finalização ali, não quer dizer que você vai cortar pro resto da vida. Quer dizer que, referente ao escutar você, essa pessoa não serve, teria que ser outra pessoa. Então é você saber identificar o que aquela pessoa te oferta, o que aquela pessoa consegue te ofertar, e se ela te oferta somente aquilo e aquilo não tá no nível que você precisa naquele momento, a altura do que você precisa naquele momento, você não vai pedir para aquela pessoa, você vai pedir para outra. Entendeu? Então é você saber dar a lavagem correta para cada situação. Então, tem, às vezes, pessoas que você diminui o tanto de conversa. Tem pessoas, às vezes, que você já não vê mais. Tem pessoas, às vezes... Ambientes, eu tô falando pessoas, mas pode ser ambientes também, tá, meus amores? Tem pessoas e ambientes também que, às vezes, não te agregam, então você não precisa estar ali ou falar com ela. Porque, às vezes, são pessoas que já sabem o mesmo nível de coisa que você, então você não tem mais o que aprender com ela. Então, ela tem que se retirar dessa relação para aprender com outras pessoas e você fazer a mesma coisa. Entendeu? Sempre buscar uma pessoa que saiba mais que você, que possa te ensinar. Ou que tenha um conhecimento diferente, que saiba te ensinar. Ou às vezes vem uma pessoa que te admira, que gosta de você, que vem para aprender com você. Então a vida é sobre isso. Sobre circular, sobre troca. Não tá nada parado, nada estagnado. Entendeu? Então o que eu fiz com essas pessoas que vinham só jogar, né? Liberar esse lixo emocional? Eu cortei. Então, assim, olha, quando você precisar conversar, quando você precisar desabafar, você fala. Porque aí você fala assim, olha, Andressa, meu nome é Andressa. Olha, Andressa, eu preciso conversar, desabafar. Você está disponível? Você pode me ouvir? Entendeu? Aí eu, Andressa, vou analisar a situação. Eu quero ouvir essa pessoa? Eu posso ouvir essa pessoa? Qual dia, qual horário que eu vou estar disponível para ouvir essa pessoa? Não é no momento que ela quer, no momento que os dois podem. Entendeu? Desculpa, meus amores. É que começou a ficar pesado. E continuando. E aí, se é uma coisa que eu não quero ouvir, eu não tenho tempo, enfim, eu vou comunicar a outra pessoa. Ou vamos supor, a pessoa quer que você seja comprometida com ela, mas ela não está comprometida com você. E aí você tem que falar pra ela. Você vai se comprometer, você marcou comigo 7 horas, você vai chegar às 7 horas? Entendeu? Então, se a pessoa chegar às 7 horas, ok, ela se comprometeu a chegar e ela chegou, ok. Então, ela está comprometida. Se ela fez isso 1, 2, 3, milhares de vezes, por exemplo, você vê que é uma pessoa que não está comprometida e ela quer que você... Mais um. E ela quer que você se comprometa com ela, qual a lavagem que você vai dar para essa pessoa? É o corte. Você não vai se comprometer com uma pessoa que não está comprometida com você. Ou você se afasta, ou você não fala mais, ou você se retira. Entendeu? Você tem que dar a lavagem correta.
E aí você entender, às vezes, que dependendo da lavagem que você der, tem que ser a altura daquilo que aconteceu. Então, Andressa, eu falo assim, que eu só corto pessoas definitivamente quando são pessoas que querem me fazer mal. Eu não corto pessoas imaturas. Por quê? Pessoas imaturas que querem crescer, elas sabem aprender. Então, elas sabem amadurecer. Agora, pessoas imaturas que não querem, aí eu me afasto, mas eu não corto. Eu só corto. Cortar assim, tipo, cortar tudo. Não falo, não vejo, não ando junto. Cortar de vez. Esse cortar são pessoas maldosas, que ela sabe que ela tá te fazendo mal e ela faz justamente porque está te fazendo mal. Infelizmente, essas coisas existem e a gente tem que aprender a lidar e saber lidar. Agora, tem pessoas que são apenas imaturas, que falam, que fazem por imaturidade. Mas quando você mostra pra elas, quando você fala pra elas que aquela ação não foi correta e elas estão dispostas a melhorar, a mudar, ok. Quando você mostra pra elas e aponta pra elas que aquela situação foi por imaturidade e ela não liga, aí você corta, você dá mais distância. Porque aquilo não vai te fazer bem, vai te machucar. Né? Pessoas imaturas que não têm a consciência, mas que também não querem ter a consciência, elas machucam da mesma forma. Entendeu? Então eu divido assim. Pessoas maldosas eu corto, pessoas imaturas eu limito. Então eu coloco uma barreira maior. Que eu sei que ela vai fazer, querendo ou não, ela vai acabar machucando e ela não tá disposta a refazer, não. A se redimir, vamos dizer assim, né? Se redimir, olha, me desculpe e tal, porque tem gente que sabe que errou, mas não tem nem controle, não. Como que fala, gente? Não tem a clareza que ela deve se desculpar. Ou que ela queira se desculpar, sabe? Então, mais ou menos isso. Acho que eu falei demais, acho que já falei tudo. Então, esse vídeo foi pra falar sobre as nossas pérolas, que às vezes a gente entrega pro outro e o outro não valoriza. Então, quando o outro não valoriza é porque a gente não tá se valorizando. Então, a gente retira. Se eu estou sendo companheira com uma pessoa que não é companheira comigo, eu me retiro. Se eu estou sendo atenciosa com uma pessoa que não é atenciosa comigo, eu me retiro. Se eu estou sendo um amorzinho com uma pessoa que quer me fazer mal, eu corto. Eu não volto mais. Eu não falo, eu não ando. E eu nem pergunto se a pessoa tá bem, eu não lembro nem que a pessoa existe. Porque não é uma pessoa que me quer bem. Entendeu? Então, você saber identificar quais são suas pérolas, saber identificar quais são os porcos, saber identificar também quando você faz isso com a outra pessoa, então se autoanalisar, né, sempre, e dar a lavagem correta de acordo com a necessidade, tá bom? Então é isso, acho que eu já falei tudo pra vocês. Gente, muito obrigada. Espero demais, 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 demais que tenha agregado pra vocês. Estou mega feliz, desculpa o atraso pelo vídeo. Espero que faça algum sentido aí, que tenha trazido alguma clareza, alguma expansão e que eu tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigada, ó. Um beijo. Dá beijo, Rubi. Ai, gente, como é gostosa ver as crianças. Tchau. Obrigada, viu?